Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Agradeço pela sua atenção, por estar sempre aqui nesse canal de comunicação, ouvindo a palavra de Deus. Meus amados, eu meditava no Salmos 22 e pude enxergar o sofrimento de Jesus Cristo, o Messias, bem como ali relata o seu triunfo. O versículo 14 desses Salmos me chama muita atenção, porque não mostra o sofrimento de Jesus apenas no exterior, coisa que todos os olhos físicos que o contemplaram no Calvário pôde enxergar. Algumas cenas de filmes nós enxergamos também um sofrimento similar, alguns relatos. Mas esse versículo 14 fala algo muito interessante. Mostra o interior do Senhor Jesus, a parte dos seus sentimentos. Como é que estavam os sentimentos de Jesus naquela hora? Me traz até a memória aquele momento que ele, olhando para quem estava ali, fazendo-o sofrer, ele diz ao Pai Celestial: perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Deu para entender que, na verdade, eles pediam esse perdão porque no seu coração não abarga ódio, ira, rancor, vingança, destruição. Até porque ele é amor, ele é a essência do amor. E o Salmos 22, verso 14, mostrando que ele se derramava como água, que os seus ossos foram desconjuntados, leva-nos um pouquinho mais a fundo. Ele mesmo diz: o meu coração, como cera, se derramou nas minhas entranhas. Um coração realmente sensível, um coração que se dissolve, se derrama em amor. As entranhas de Jesus estavam comovidas, simplesmente por amor. Você já pensou nisso? Do que valeria o Senhor sofrer tanto e derramar esse amor, se hoje não houvesse uma transformação em nossas vidas? Mas está escrito que a obra de suas mãos ele veria e ele ficaria feliz, ficaria alegre. Quando ele olha para a sua vida e para a minha, transbordando em amor, então o coração do Senhor se regozija. Porque quando ele se derramou como cera em amor ao nosso favor, esse amor transbordou no recipiente da nossa vida, em nossos corações. E olha que cada ser humano tem um sentimento diferente dentro desse coração, dentro desse recipiente, não é mesmo? Mas ele não fez distinção de coração para coração. Ele não amou somente os compassivos, somente aqueles que tinham fé. Ele não amou somente os seus amigos, mas ele amou também aqueles que eram contrários a tudo quanto ele ensinava. Ele amou o traidor, ele amou o cobrador de impostos, ele amou aqueles que o levaram àquela situação de vexame, aqueles que o esbofetearam, aqueles que o fizeram passar por escárnios, que tiraram as suas vestes, que o crucificaram no Calvário. A todos esse ele amou. Ele ama de uma tal maneira que nós não compreendemos. Muitas das vezes, as pessoas têm diversas oportunidades e rejeitam. E o Senhor continua abençoando a vida deles, continua mandando chuva de graças, chuva de livramento, chuva de paz, abundâncias de benefícios sobre a pessoa, prolonga os seus dias, tudo com a intenção de ajudá-lo. Esse é um amor incomparável, que eu posso não compreender se não tiver esse amor de Deus na minha vida. Mas quando tenho esse amor de Deus na minha vida, as coisas mudam. Nós enxergamos com os olhos dele.
ouvimos com os ouvidos dele e sentimos com os sentimentos que ele tinha pelo ser humano. Por isso, às vezes, somos taxados até mesmo de pessoas, assim, um linguajar bem chulo, bobos. Ah, se são bobos de amar as pessoas dessa maneira. Você acha que merece perdão? Eu gostaria que você perguntasse isso para Jesus. Você mereceria perdão? Eu mereceria perdão? Esta humanidade mereceria perdão? Tantas coisas que você vê acontecendo. Se nós formos na lógica humana, não merecem perdão ninguém. Nem mesmo eu, nem você. Ninguém merece perdão. Mas quando o amor pulsa tão forte quanto o amor de Deus, então aí a coisa muda de história. O que é o homem para que Deus se lembre dele? Ou o filho do homem para que tu o visites? O que é que Deus achou em mim e em você para nos chamar e nos transformar dessa maneira? Para colocar um sentimento diferente dentro do nosso ser? Se não for amor, como é que nós explicamos isto? Porque não estou aqui por merecimento e nem você, mas o coração dele se derramou como cera dentro de suas entranhas. Amor puro e verdadeiro por sua vida, por minha vida. Um amor que resgata, um amor que perdoa, um amor que dá uma nova história e dá o direito de sermos filhos dele por adoção. Um amor que nos faz coparticipantes das coisas de Deus e das coisas do seu Filho Jesus Cristo. Já pensou nisso? Eu estava pensando sobre este caso do coração ser como cera. Aí me veio a lembrança das abelhas que fazem os seus favos de mel tão bonito e tão apetecíveis, né? Quando o homem encontra, traz uma alegria para ele, para a sua casa. O mel que fortalece a vida da pessoa, que clareia os olhos. Muito bem. Mas as abelhas têm todo um cuidado, toda uma diligência para elaborar esse favo de mel. As abelhas, meu querido irmão e minha querida irmã, elas trazem em sua boca o néctar. O mel é elaborado num trabalho lento e cuidadoso dessas abelhas. Muito interessante também, para que ela faça o favo de mel, ela precisa de cera, e ela mesma produz essa cera. A cera da abelha, eu acredito que você saiba, é um produto fisiológico. E esse produto fisiológico, ele é originado da secreção de 8 glândulas que existem no abdômen das abelhas operárias. Ao passo que ela ingere o mel, e ela digere esse mel, ela transforma a energia desse mel em gordura. Incrível! 24 horas após, a cera está preparada. No seu abdômen se forma um líquido dessa gordura saindo. E conforme o ambiente que ela está, esse líquido se solidifica. Que interessante! Então ela vem com as suas patinhas, que nós poderíamos denominar aquilo que ela usa como mão. Ela vem com as suas patinhas e tiram aquelas escamas solidificadas, que é a verdadeira cera que ela usa para fazer o favo de mel. Todos nós que somos pregadores do Evangelho, que levamos esta mensagem de Deus, nós deveríamos de tomar como atenção esse agir diligente e cuidadoso das abelhas. Por quê? Porque quem há de tratar com os homens
há de ter não somente a doçura, meu querido, a doçura das palavras, mas ele precisa também ter o exercício das obras. Assim como a abelha traz o néctar, o mel em sua boca, ela também traz a cera em suas mãos, as suas patinhas. Assim deve ser o homem. Não pode apresentar somente palavras, somente coisas doces. Ele tem que realmente apresentar obras que mostram realmente que verdadeiramente houve uma transformação na vida desse ser humano, que o coração de Jesus pulsa dentro do seu coração, que o derreter como cera no coração de Jesus é o mesmo derreter como cera no nosso coração. Ainda que você diga, não tem como fazer isso, esse coração não muda. Ainda que você aponte alguém e diga, não, aquele ali não muda, aquele coração duro. Ora, não tem coração duro para o Senhor. Basta que o homem passe a ouvir o que Deus tem a dizer. A palavra de Deus, ela penetra pelos nossos ouvidos e desce até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções do pensamento do homem, os desejos do seu coração. Ora, se Deus, com a natureza, podemos dizer as montanhas, os altos vales, se Deus faz com que as montanhas se derretam na sua presença, você acha que Ele não é capaz de fazer o coração de alguém se derreter? Talvez você esteja encontrando resistência para falar para alguém. Talvez alguém na sua concepção é muito duro de coração. Mas eu quero te afirmar que Deus pode fazer esse coração se amolecer. Através do seu amor demonstrado não somente em palavras, amor demonstrado através das suas ações, das suas obras. Às vezes perdemos e tornamos o outro coração mais resistente, sabe por quê? Porque não damos testemunhos de uma transformação de vida, como era a vida de Jesus Cristo. Ele pretende que nós sejamos moldados na sua pessoa. Meu querido irmão, minha querida irmã, vamos nos derramar como água, em nome de Jesus. Vamos nos derramar como água, como também está escrito nos Salmos 22 e 14. Eu me derramo como água e os meus ossos se desconjuntam. Meu coração está como cera e se derretendo dentro de mim. Façamos assim também nas adversidades, quando alguém nos perseguir, quando alguém nos ferir, quando alguém nos maltratar. Se derrame dessa maneira. Deixe o seu coração se derreter. Não endureça o seu coração. Não procure vingança. Não guarde mágoa, rancor. Em nome de Jesus, siga o passo do seu Senhor, que sofrendo no Calvário, derramou seu coração como cera nas suas entranhas. Miqueias capítulo 1 e verso 4 diz que os montes debaixo do Senhor, eles se derretem. Quem é que não se derrete debaixo da presença de Deus? Se você acha que não tem condição, eu te convido a entrar à presença de Deus. Debaixo da sua presença, até os montes se derretem. Os vales se fendem. Eu acredito que tudo que seja barreira dentro de você irá ser fendida. E como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam no abismo, esses vales vão se fender. Não sei os obstáculos que estão na tua vida, mas eis aí uma palavra de Deus. É necessário que seu coração se transforme como cera. Há uma oportunidade de Deus para você. E não precisa muita coisa. É só você deixar esse amor de Deus fluir dentro de você. Ezequiel capítulo 36 e o verso 26 diz assim:
darei a vocês um coração novo e porei em vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca eu darei um coração de carne. O que é isto? Um coração sensível, um coração que tem sentimento, não um coração resistente, não um coração irado, mas um coração, meu amado, com o molde de Jesus Cristo em sua vida, com o caráter dele agindo em seu viver. Vou te dar um coração novo e vou colocar dentro de ti um espírito novo, o Espírito Santo, que é derramado como água dentro do nosso ser. O Espírito Santo que veio para ficar conosco e nos ensinar, nos fazer lembrar, veio interceder por nós. O Espírito Santo é o novo Espírito que Ele colocará dentro de você, se você assim o deixar. Um dia eu deixei. Eu tinha só 20 anos de idade. Abri mão de uma juventude, porque encontrei um amor maior. Você que me ouve, eu não sei quanto tempo. Talvez você se entregou mais cedo do que eu. Oh, como dá arrependimento de não ter feito isso antes. Mas deu tempo. E quisera Deus que eu pudesse fazer mais para Ele. E eu luto por isso, para fazer alguma coisa a mais. E eu espero que você entenda que quando esse novo Espírito entra na vida da pessoa, esse coração transformado de pedra em carne, que possa se derramar como cera, eu espero que você entenda que a pessoa que recebe isso muda totalmente o seu modo de viver. Nós olhamos Saulo de Tarso, um coração resistente, duro, preso em tradições, em ensinamentos que não eram o de Jesus Cristo, perseguidor da igreja. Quantas maldades ele fez quanto aos chamados cristãos. Mas um dia ele encontrou Jesus lá no caminho de Damasco. E que transformação! A transformação tão grande, era difícil alguém acreditar no processo da sua conversão. Olha quem era o homem, olha o que ele se tornou. De repente, um coração totalmente transformado é um encontro com o Senhor. Um fluir do Espírito de Deus dentro da vida desse homem, que muda totalmente a sua maneira de ser. Inclusive os seus sentimentos, por mais duro que eles sejam, ele é totalmente transformado. Paulo se doou tanto, de uma tal forma, copiando os passos do seu mestre, do seu Senhor, que ele não temia nem mesmo morrer. Ele dizia: eu estou pronto, não somente a ser arrastado pelas ruas de Jerusalém, mas até mesmo ser morto por causa desse evangelho. Ele fazia tudo, amados irmãos, para ser participante ou coparticipante do evangelho de Jesus Cristo. Paulo disse: eu me fiz judeu para com os judeus, até porque ele pregava para os gentios. Mas para os judeus, ele se fez como se fosse um judeu na prática dos atos religiosos. Paulo, ele se fez fraco para com os fracos, guardador da lei para aqueles que guardavam a lei, e não guardador da lei para aqueles que não guardavam a lei. Ele mesmo diz isso com as suas palavras. E é muito interessante isso. Você pode verificar isso em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 19 até o 23. Ele queria se tornar co-participante, um verdadeiro atleta de Cristo Jesus. E você sabe que para ser atleta precisa de muito exercício, né? Precisa abrir mão de muitas coisas. Se você quer o pódio, chegar lá e ser coroado. Nós corremos para ser coroado com a vida eterna. Paulo ensinou: vocês corriam bem, quem é que fez vocês pararem de correr? Estavam indo tão bem. E às vezes assim está acontecendo.
Estava correndo tão bem na fé, de repente entrou alguma coisa nesse coração, endureceu o sentimento. Hoje tem mágoa, tem ira, tem pesar, tem sentimentos tão diversos que não são iguais o coração de cera de Jesus Cristo no Calvário. Mas eis uma oportunidade de ser um atleta de Cristo e ser co-participante do Evangelho do Senhor. Se exercite, talvez aí do seu lado mesmo, na sua família, tem alguém que há muito tempo você não se comunica com ela. Suas palavras são quase nada. Um bom dia, boa tarde, e quando não, nem fala isso. Alguns que dormem até separado, estão intrigados um com o outro, não há paz, não há mais desejo de olhar no olho, de se assentar na mesa. Se exercite, põe esse amor em prática, em nome de Jesus. Se derreta como a cera. Mas eu não consigo. Entra debaixo da mão de Deus, aquele que faz até os montes se derreterem. Entre debaixo dessa potente mão de Deus, seu coração vai se derreter. E com esse coração derretido, você vai conseguir um ideal: moldar a vida de outras pessoas com amor, respeitando seus pensamentos, talvez não aceitando suas ações, mas respeitando o seu livre-arbítrio. As coisas diferentes não é para a gente rejeitar, é para nós moldarmos essas coisas. Da mesma maneira que a gente era diferente. E quão diferente eu era do que eu sou hoje. Eu só sou hoje o que sou, porque eu recebi dessa fonte que veio da cruz do Calvário ao meu coração. Influencie e toque não por palavras. As pessoas estão cansadas de ouvir palavras, promessas e promessas e palavras doces. E quantas pessoas falam essas coisas doces e nunca cumprem, não é verdade? Então ações falam mais do que palavras. Você deve anunciar as palavras, sim, mas deve praticá-lo. Porque se você fizer tudo e não tiver amor, de nada vale. O amor é a essência. Que Deus abençoe. Fique com essa palavra no seu coração. Deixa a chama do Espírito aquecer o teu peito, a tua alma, o teu ser, o teu espírito. E se derreta em amor, porque a humanidade está esperando isso. Em nome de Jesus, paz do Senhor. Até a próxima.